Então, vamos aproveitar agora e falar sobre esse Astro Action, que ainda é uma parada experimental do Astro, mas eu quero entender o que ele é, como que ele funciona, para que ele serve, né? Vamos entender juntos aqui, ó. Esse release vai dar pra gente o primeiro preview de uma feature que está sendo esperada há muito tempo, que é o Astro Actions. As ações ou actions vai fazer fácil de ser definido uma chamada das funções back-end com type safety, ou seja, a gente consegue ter uma clareza do que tem de tipos de que está vindo o nosso dado, né? Que está vindo do back-end. É isso que eu estou entendendo. Ali pelo client code. Então, a gente entende o que é que está vindo para o front-end lá do back-end. Essa é a ideia do Actions até esse momento. Então, para usar essa feature, nós vamos precisar adicionar um server build output e habilitar o experimental action. Então, ele é híbrido ou server. No Astro funciona assim. Se você deixa server, ele é full server-side rendering. E se você deixa... isso é server, né? Se ele é hybrid ou híbrido, você tem a função de ele ser server-side em alguns momentos, que você definir, ou ser apenas um static side generator, que é o padrão dele, se você não coloca nada aqui. Bom, então, para definir uma ação, a gente vai colocar isso na pasta actions e um arquivo define actions. Vamos ver se a gente... Cara, mas é que eu não sei se esse exemplo dele aqui, ele vai codar tudo pra gente entender. Pode ser que sim. Então, vamos dar uma olhada nesse pequeno exemplo que ele tá colocando, num projetinho. E aí, então, ele fala, primeiro passo é a gente vir aqui, colocar ele como experimental actions, true. E o output, ele precisa ser hybrid. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o output e deixar server nesse momento. Beleza, daí o que acontece? Como eu estou executando localmente aqui, pessoal, na hora que eu coloco o output server, automaticamente imagina que ele vai usar o Node na minha máquina para criar um servidorzinho para o Astro aqui. Beleza? É mais ou menos isso que vai acontecer nesse momento. Eu acho que depois disso, a gente vai definir as ações no source index, beleza? Vamos lá. Então, source actions, e aqui a gente vai colocar como index ts. Actions index ts, beleza. Tá, usando o define action, you can define actions that accept JSON or form requests. Então agora a gente vai poder fazer ações que vão poder aceitar JSON ou form request. E ele vai poder fazer um handler, uma função, né, que a gente vai fazer, que vai ser chamada para fazer esse nosso type safe input. Nossa entrada de dados ser segura com a relação de dados. Além do mais, você vai poder fazer um casting form data get result. Astro will automatically parse form com o esquema Zod. Então ele usa o Zod também e ele vai usar isso daqui. Vamos lá. Vou pegar esse cara. Vamos colocar aqui. Então, define action do Astro actions. Z, que já vem do Astro actions, tá vindo o Zod também. Então eu vou exportar uma const chamada server, e aqui tem uma newsletter, por exemplo. Eu vou definir uma ação para ela. Ela vai aceitar form, input e handler. Então tem três coisas aqui, ó. Imagino eu que accept, ele falou que a gente pode usar como JSON, form request. Então esse accept form é que ele está entendendo como form request. O input são os dados que eu vou estar recebendo, que seria um objeto de e-mail e receive promo, que vai ser um input. Então o que eu estou imaginando é um formuláriozinho que vai ter lá, que a pessoa vai colocar um e-mail dela. O Zod vai verificar se o e-mail está certo, se é um e-mail mesmo, válido. Então ele vai validar. E o receive promo vai ser um checkzinho, pode ser um checkbox ali, se eu vou receber ou não promoções na hora da newsletter, na hora que eu estiver cadastrando a newsletter. Então só um campo de e-mail e um checkbox que vai ter lá. E esse handler, ele vai chamar, por exemplo, um mail service ou uma store, ou guardar na base de dados. Olha que legal. Então a gente vai ter o handler. Legal. Então eu estou enviando dados. Vamos lá. Estou lá no meu front-end, tem uma página em HTML, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, se ele vai dar pra gente essa página. Olha, ele tem um componente aqui, newsletter. Tá, vamos pegar isso aqui. Pra mim ficou mais claro agora o que é esse carinha. Então na parte de components, vamos criar esse newsletter. TSX, se eu entendi bem, né? Já que é um TSX, a gente tem que instalar com o Astro add react e a gente instala ele. Deixa eu salvar isso aqui antes que dá problema. Então, beleza, colocamos o React. Agora o Astro tá funcionando com o React. Aí a gente tem esse actions aqui. Deixa eu entender. Has no export member actions. Deixa eu ver só se é um probleminha de atualização, porque a gente foi atualizando as coisas antes. Beleza. Não é. Cara, mas isso já aconteceu comigo. Quando eu termino de usar, ele funciona. Não sei, vamos ver aqui. Aqui a gente chama newsletter. Preciso passar alguma coisa para cá? Deixa eu ver. Newsletter não recebe nenhum parâmetro. Então a gente tem um formulário, vamos lá, vamos entender. Então aqui na parte... sim, entendi. Vamos arrumar aqui porque ele não tá no formato correto. Pera aí, tá sim, pô. A gente tá no... Aqui, disfarça aqui, a gente tá no TSX, então tá tudo certo. Tá, então eu importei o actions e peguei o get action prop. Beleza, get action prop. Então são duas coisas que eu tô precisando aqui. Vou exportar essa funçãozinha que é o componente em React pra gente. Esse componente ele é um formulário, muito bem, fazendo o método post,
E na hora do submit, o que ele está fazendo? Ele está primeiro tirando ali as validações normais de um submit, né? Não vai deixar um submit acontecer normalmente. A gente vai pegar o form data dessa forma, legal, e a gente vai aguardar, olha que legal, cara, a gente vai aguardar a action rolar. Então é a action newsletter, ou seja, esse cara aqui, provavelmente que vai validar pra gente, e a gente vai ter esse result, que eu já vou ver o que ele é, vamos ver se ele vai aparecer aqui. E na parte do input, get action props, action newsletter, actions newsletter. Props. O que ele tá pegando aqui nesse momento, hein? Propriedades da action. Esse daqui pra mim ficou obscuro. E aqui a gente vai ter um e-mail. Tá, mas vamos colocar pra rodar, porque daí a gente vê o que vai acontecer, né? PNPM, Astro, PNPM Dev, né? Pode ser. Deixa eu ver se aqui ele vai expor pra mim alguma coisa importante. Alguma informação. Deixa essa janelinha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então nós tínhamos uma div ali que tava com isso aqui, ó. Então ele é um tipo Astro Action e o value é Action Newsletter. Tá, tem esse carinha escondido. E-mail, tipo e-mail, promoção, checkboxzinho, como eu falei. Checkbox, tá checked já para receber. E o submit. Aqui tem uma div escondida e o Astro Dev. Beleza. Toolbar. Tá, agora aqui vamos lá. You provide a checked prop to a form file without on-change handler. Então aqui só tá me falando que eu precisava de um on-change handler aqui, para ele poder fazer alguma coisa quando fizer unchecked. Acho que não precisa para esse exemplo. Tá, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, vamos voltar para cá. Então, lemos esse código, entendemos o que ele está fazendo em todas as partes e tem um experimental docs agora aqui que eu quero entender um pouco mais. Então aqui eu quero entender um pouco mais. Ali, o que aconteceria então? Se eu mandasse, deixa eu ver se ele já funciona, eu mandando, por exemplo, algo que não é um e-mail. Vamos ver se vai funcionar, né, pra gente. Se eu viesse aqui, por exemplo, e falasse mimi, só isso, e fizesse o sign up. Não, ele já tá validando aqui no front, espera aí. Tipo e-mail, tem que tirar isso aqui. Quero ver o que vai acontecer. Então, ele fez alguma coisa aqui. Post. Ah, mas tá. É porque ele não tem a parte do back-end. Eu achei que ele ia dar uma segurada aqui, ó. Eu achei que ele ia dar uma segurada aqui ou falar alguma coisa por aqui, mas não falou. Mas tá, a gente volta lá e vamos ler um pouco mais, para poder entender um pouco mais. As actions, ela vai ajudar a gente, então, a ter um type safe back-end functions. Então, quando eu precisar passar dados de front para o back, eu sei o que é que tem lá no back-end de tipos, o que é que ele está esperando, qual é o objeto, quais são, enfim, os dados que estão sendo esperados pelo back-end, beleza? Não só no front-end, mas também pelo back-end, enfim. Está dizendo que a gente pode chamar e usar em qualquer lugar. E eu já entendi uma coisa, vocês já entenderam comigo. A actions ali a gente define, vamos voltar aqui, ó. A gente define um input, o que eu estou esperando de dados para entrada, beleza? E aí aqui eu vou lá e tipo tudinho. E eu vou tipar isso com o Zod. E se eu vou tipar com o Zod, eu também imagino que aqui ele tem um tipo de validação. Ainda não cheguei nessa parte para ver funcionando, mas isso é uma imaginação da minha cabeça. Daqui a pouquinho a gente vê se é assim mesmo. E ele tem um handler que seria o que é que vai acontecer quando for disparada essa ação. Então, além de tipar, além de validar, o que é que vai acontecer? Aqui nesse momento aqui ele tá falando, cara, no seu handler você poderia fazer um mail server, colocando aqui, ou guardar numa base de dados. E aí até lembrando do que a gente estudou na semana passada ali com o Namiso, se a gente tem uma arquitetura muito bem feita, cara, eu venho aqui e eu chamo apenas o repository. É isso mesmo? Deixa eu lembrar se é isso mesmo. Eu acho que era isso. Que era muita informação que a gente aprendeu na semana passada. Mas isso que é legal, né? A gente vai lá e chama uma ou outra coisa ali, pronto, já tá resolvendo toda essa parte de conversa ali do nosso back-end, vamos pensar dessa forma. Então tá, então a gente chegou, já fizemos isso, já entendemos essas partes. Então o que acontece? A gente, para iniciar hoje o uso do Actions, nós vamos precisar, lá na parte do Astro Config, adicionar que ele seja server-side rendering e precisamos também adicionar a nossa experimental actions true, como true. Como sim, eu vou usar o actions. E isso é experimental. Quando não for mais experimental, eu imagino que a gente não vai precisar habilitar aqui, provavelmente aqui fora, alguma coisa assim. Então tá, para nós declararmos todas as nossas ações, elas devem ser feitas nas source actions, beleza? Até aí tudo bem. Ah, sim, olha, ó, o Namiso falou, a gente chama o use case, naquele exemplo que a gente fez na semana passada, a gente vai chamar o use case, que o use case seria ali enviar newsletter ou guardar no banco de dados, qualquer coisa assim. Beleza, fecha aspas. Então esse arquivo, ele é o handler normal, ele é todos os actions que nós formos fazer, nós vamos colocar no source actions index. Ali nós precisamos definir a ação que nós queremos, então a gente vai usar isso do Astro Actions, e ele vai aceitar um handler, que vai definir a nossa request do lado do server-side, ou seja, é a função que vai executar do lado do servidor. Se a sua ação tiver argumentos, você pode usar o input para validar. Então, o que é? Às vezes é uma ação que não tem nenhum tipo de input, então ele vai executar essa handler pra gente. Ah, não, tem input, então eu vou e coloco o input também, para validar os dados que eu estou recebendo aqui. Beleza? E nesse caso também que nós já vimos do accept, ele vai aceitar tanto JSON como o formulário, como o form data.
de formulário. Então, nesse exemplo dele, ele está fazendo um like e um comment. Então ele está fazendo 2. No comment está usando o form data e no like ele está usando apenas um input, que é o post ID que ele precisa, e o handler para fazer a atualização do like na base de dados. Então já é outra parada que ele está funcionando aqui. Na parte do comentário, ele vai aceitar então os dados do formulário, vai pegar um post ID, ter o autor e o body, e aí então ele vai inserir o comentário no banco de dados. Então ficou claro, pessoal, o que está acontecendo. Se eu tenho uma interface, um formulário, para eu ir lá e escrever um comentário. Imagina no YouTube, a pessoa vai lá e escreve um comentário no YouTube. Antes de salvar esse comentário lá na base de dados, ele vai passar pelas ações, pelos actions. Aqui nos actions ele vai verificar, tem autor esse comentário? Porque não teria, né? Qual que é o corpo desse comentário? Vamos supor que, máximo 200 palavras. Passou de 200 palavras, aqui na actions ele já para e já, imagino eu, avisa que você não tá na regra que deveria estar. Pô, passou das regrinhas, aí ele entra no handler, ele só pegou no input aqui, aí ele entra no handler e aí de fato ele salva na base de dados, já que já fez uma validação prévia ali, beleza? Então, os actions, ele é um carinha que ele fica no meio dessa comunicação do front até que você salve as coisas lá no back-end ou que você dispare algum e-mail ou faça qualquer outro tipo de ação. Então, nós vamos poder usar as actions nos nossos componentes, beleza? Através do actions, que é um objeto que vem lá do Astro Actions, e a gente viu isso aqui nessa parte, é esse actions aqui, beleza? E você pode passar agora um objeto que ele está nesse type safe, ou seja, ele está seguro na relação dos tipos. Você consegue entender bem o que é que está acontecendo ali. Então aqui nesse caso usando JSON ou um form data. Então interessante, se você não tem o form data, legal. Então isso aqui que eu estava vendo no código. Se você não tem o accept, ele já entende que é JSON. Se você não colocou um accept. Se você colocou accept form, pronto, ele já entende que é o form data. São tipos de dados diferentes. Vamos ver aqui, porque eu acho que aqui ele vai mostrar os tipos de dados em ação. Nessa parte aqui, a gente está no blog, então. Aqui ele está usando os actions. E aqui está criando um sisteminha de like. Olha só, ele está aguardando o action like e ele está mandando para lá o post ID. Cara, é só isso. Isso aqui vai receber uma resposta e aí então ele vai atualizar no front a resposta. Então imagina que aqui ele guardou o like lá na base de dados e recebeu uma resposta. Poderia ser o número de likes atualizado. Ele vem aqui e atualiza o likes. Fechou do like. No comentário, olha só, já é um form. E por ser um form, eu estou enviando um form data. Se eu estou enviando um form data, olha que legal. Enviando o form data para lá, aqui eu vou colocar um accept form e vou imaginar que o meu input, quais são os campos do meu formulário. Então aqui, nesse form data, em algum momento eu vou ver os campos lá. Autor, body e post ID. Show de bola? E aí eu espero o resultado. E o que ele poderia estar fazendo? Guardando no banco de dados, ali ó, inserindo o comentário no banco de dados e retornando para mim o comentário atualizado ali, ou alguma coisa assim, tá bom? Poderia estar recebendo aqui qual é o ID do comentário e outras coisinhas a mais que eu poderia estar pegando. Cara, muito simples de entender, até pelo... Eu só coloquei um pouco de código aqui na telinha, só pra gente ir vendo mais fisicamente possível, sabe? Que locais eu vou deixando essas informações, como é que fisicamente as coisas estão guardadas ali. Mas na teoria, deu pra entender bem como que funciona no Astro. Eu espero que seja algo que ajude bastante a gente no dia a dia do trabalho, não? Se inscreve no canal, dê o seu like, te vejo no próximo.